Olá, seja bem-vindo a mais um momento de leitura bíblica. Hoje a nossa leitura é o capítulo 15 do livro de Atos. Já passamos da metade do livro de Atos, estamos então nessa segunda parte e vamos rumo ao 28º capítulo, que é o capítulo que encerra esse livro. Se até agora tu ainda não te inscreveu no canal, mais uma vez te faço convite, te inscreve, ativa as notificações, deixa um like no vídeo, compartilha com alguém, algum amigo, para que ele também possa ser abençoado pela palavra de Deus. Quero compartilhar o texto na tela para que a gente possa acompanhar juntos. O texto então diz assim no versículo 1: Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. E aqui nós já vemos um grupo então saído da Judéia, provavelmente de Jerusalém, indo em direção a Antioquia, que era uma cidade que agora passou a ser uma sede da igreja, né? Boa parte dos líderes estavam lá, embora os apóstolos tenham ficado em Jerusalém, mas Paulo e Barnabé, por exemplo, estavam em Antioquia e pregavam ali a palavra aos gentios, ou seja, aos povos não judeus. E esses povos, muitos eram originalmente pagãos e nem sequer observavam, né? Conheciam Moisés, os profetas, a lei, e agora vem então alguns da Judéia, né, ensinar aqui práticas judaicas, né, dizer que não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, o que havia previsão na lei de Moisés, né, era um sinal, a circuncisão era um sinal da primeira aliança feita com Deus, né, por Deus com Abraão, e estavam então dizendo que isso seria necessário. Diz no versículo 2: Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. O que acontece é que houve uma discussão então tão grande a respeito desse tema que Paulo e Barnabé tinham convicção que não seria necessário, porque já tinham pregado a mensagem aos gentios, e mesmo não circuncidados, eles receberam o Espírito Santo. Por isso, né, firmaram posição sobre esse tema e resolveram então, para acabar com qualquer dúvida e tirar qualquer problema, qualquer discussão entre esses grupos e unificar, né, trazer união e não divisão, levar esse assunto diante dos apóstolos lá em Jerusalém. Versículo 3: A igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios haviam se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Fala aqui então que Paulo e Barnabé deram testemunho disso, né, de que os gentios se convertiam e recebiam o Espírito Santo e tudo o que estava acontecendo durante a viagem missionária deles àquelas cidades, àquelas regiões. Porém, um grupo aqui, partido religioso de fariseus, mesmo tendo crido no Evangelho, crido em Jesus, ainda estavam apegados a essas práticas, né, judaizantes aqui, e tentando então exigir que fosse obedecidos esses aspectos da lei de Moisés. Vemos que o ensino para nós, né, muitas vezes, mesmo diante da revelação de Deus, mesmo diante daquilo que Deus já tem mostrado, do que Deus tem dirigido, talvez estejamos apegados a ensinos ou a coisas que temos como algo de estimação, né, como esses religiosos tinham. Eles não entenderam que aquele momento, aquela situação da lei, ela estava superada pela graça agora. Não estávamos mais vivendo na primeira aliança, mas numa segunda aliança, onde o sumo sacerdote é o próprio Jesus. E essa circuncisão que eles tanto queriam que acontecesse, ela acontece no coração. A todo aquele que crê, se arrepende dos seus pecados, professa Jesus, confessa-os, né? Se converte, os deixa e recebe o Espírito Santo. Então, isso que acontecia aqui. Diz então que, versículo 6, os apóstolos e os presbíteros
se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Pedro está se referindo aqui àquele episódio onde ele tem uma visão, né, daquele lençol que desce do céu, quando ele está no terraço ali em oração, com uma série de animais considerados imundos, e uma voz diz a ele: Pedro, mata e come. E ele diz que não. Isso acontece por 3 vezes, aquele lençol é recolhido, e Deus então lhe revela, né, o sentido dessa visão quando 3 homens vão encontrá-lo e o Espírito Santo diz para ele: olha, eu estou enviando aí 3 homens para te levarem, vá com eles, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. E ele vai sendo levado por eles até Cornélio, um centurião romano que era temente a Deus e também tinha recebido uma visão, uma visitação de um anjo que lhe dizia que deveria chamar Pedro para que ele anunciasse o evangelho a ele. E aquele homem e todos seus amigos, seus parentes que estavam ali, ouviram a pregação de Pedro naquele dia, tendo crido, receber o Espírito Santo também. Então Pedro faz referência a isso e lembra desse aspecto, desse momento nessa explanação. Versículo 10. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles. Pedro aqui, ele diz, olha, não é justo, né, que aqueles que foram aceitos, recebidos por Deus, receberam o Espírito Santo, agora vocês querem colocar uma carga sobre os ombros deles, cobrar deles coisas que nem nós mesmos não precisamos mais observar, né? Somos salvos pela graça, e eles também. E olha o que vai recomendar, vai acontecer agora aqui, daqui para frente, versículo 12. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, esse Tiago aqui que vai falar agora, depois do testemunho de Paulo e Barnabé, é Tiago, líder da igreja em Jerusalém, que era irmão de Jesus, filho de José e Maria, né? Um dos irmãos de Jesus. O outro Tiago, nós lemos alguns capítulos atrás, que foi o primeiro apóstolo martirizado, né? O outro Tiago, então, foi morto por Herodes. Diz então que tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, como está escrito, depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Tiago concorda com a colocação de Pedro que diz, olha, não é justo colocarmos dificuldades, eles estão crendo em Deus, estão entendendo, né, a palavra de Deus, receber o Espírito Santo, não é justo que coloquemos dificuldades. Deus não faz isso, Deus não fez isso, né? Segue dizendo, ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, se abstenham também, né, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Aqui Tiago destaca apenas poucos pontos que, segundo ele, deveriam ser observados pelos gentios. E esses pontos, eles não são, nós vamos ver isso no contexto do Novo Testamento, necessariamente, embora, né, apesar, né, exceto aqui,
O aspecto que diz se abster da imoralidade sexual, que sempre é dito, é apontado sim como um pecado, e sempre foi e continua sendo, né? Vemos, por exemplo, a comida contaminada pelos ídolos, a carne dos animais estrangulados e do sangue são aspectos que Paulo, inclusive, vai falar em outros momentos, mais adiante, que seriam práticas aqui interessantes, sim, recomendáveis, né, de se abster, em função de causar escândalo aos judeus, ou escândalo às pessoas que realmente se importavam com esse aspecto. E aqui a recomendação é muito mais para que haja unidade e não haja divisão nesses aspectos que poderiam ser ofensivos aos judeus. Mas outras questões aqui elas não são colocadas, nem mesmo, por exemplo, a circuncisão ela ficou de fora, nem mesmo outras aqui, por exemplo, a guarda do sábado. Os judeus guardam o sábado, né, iam na sinagoga todos os sábados, nem isso Tiago aqui diz que eles devem observar. E esse é, inclusive, um dos mandamentos citados nos 10 mandamentos. E Tiago não reforça esse mandamento aqui, não diz que isso deve ser observado. Então, alguns aspectos foram colocados aqui, né, que foram considerados importantes que os gentios observassem para que houvesse unidade na igreja, houvesse unidade de visão, de propósito. Então, lendo novamente, né, ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. E até porque nesse contexto, né, dos povos pagãos, muitos gentios, né, tinham práticas, então eram politeístas ali, aquelas nações, aquelas cidades, e tinham muitas coisas vinculadas, né, à imoralidade sexual em seus cultos pagãos, né, de prostitutos cultuais, comida contaminada a ídolos, porque eram feitos sacrifícios a ídolos, né, e também essas questões aqui de animais estrangulados e o sangue, que eram práticas também abomináveis pelos judeus. Seguimos então o versículo 22. Então, os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta. Antes disso, então, separaram, então, além de Paulo e Barnabé, Judas, chamado Barsabás, e Silas, né, que eram líderes na igreja em Jerusalém, provavelmente alguns daqueles discípulos que estavam lá juntos, né, além dos apóstolos no começo da igreja, que compunha o grande grupo de liderança daquela igreja que cresceu muito em Jerusalém. Versículo 23. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos, apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Sabemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Veja como eles desautorizam aqueles homens que ensinavam aquela prática, né, de necessariamente serem circuncidados para serem salvos. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês como nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comidas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Vemos aqui alguns cuidados, né, interessantes que os apóstolos e presbíteros tiveram. Primeiro, desautorizaram aqueles que pregaram algo que seria um ensino estranho, né, no início da igreja. Autorizaram, né, deram crédito aqui, referendaram Paulo e Barnabé, bem como Judas e Silas, e registraram a sua decisão, né, colocaram por escrito, porque muitas vezes aquilo que é transmitido apenas oralmente se perde. Mas o registro escrito, tanto que nós temos até hoje, né, tanto a Bíblia registrada, nós temos até hoje o que foi dito, o que foi decidido, todos os registros, né, estão aqui para comprovar. Então eles fizeram isso, registraram e mandaram testemunhas para que pudessem dizer, de fato, foi isso que foi decidido e aqui está a decisão, para orientar a igreja em Antioquia e todos os trabalhos, todas as missões, as pessoas enviadas a partir daquele lugar pudessem ter uma orientação clara
a esse respeito. Versículo 30. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que os tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Então, Judas e Silas cumpriram sua missão aqui de testemunhar a decisão dos apóstolos e presbíteros, né? Aproveitaram a ocasião de estarem ali para fortalecer os irmãos, né, que estavam naquele lugar, na igreja. E, tendo passado o tempo, então retornaram. Diz aqui que Silas permaneceu. E Paulo e Barnabé também já estavam sediados, né, em Antioquia, permaneceram lá. E continuou a pregação em Antioquia e a igreja crescia. Agora temos um episódio contado aqui que, nos próximos versículos, que aconteceu. A Bíblia não esconde também problemas que aconteceram entre as pessoas. E isso é mais uma prova de que a Bíblia é sim a palavra de Deus, né? Não há o que esconder. As pessoas são falhas. E mesmo sendo pessoas escolhidas por Deus, né, os homens tementes a Deus, também tiveram problemas, também tiveram dificuldades. E a Bíblia relata elas de forma bastante transparente e íntegra, para que a gente possa também aprender com esses episódios. Diz assim: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. A preocupação de Paulo aqui é, de fato, não abandonar aqueles a quem eles pregaram a palavra, aqueles que se converteram, que estavam no início de uma caminhada com Cristo, e eles estavam ali preocupados então, a dar o suporte, dar o apoio, a ajudar, né, nessa caminhada, nesse crescimento. Barnabé, versículo 37, queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Não sei se você acompanhou alguns capítulos atrás, nós lemos que em meio à viagem missionária de Paulo e Barnabé, João Marcos resolve voltar para Jerusalém. Aquele momento, né, é essa única citação do texto, não explica a razão, o motivo, mas é a esse trecho que Paulo se refere aqui, que durante a viagem João Marcos os abandonou. Agora Barnabé quer levar novamente João Marcos na viagem, e Paulo diz que não concordava porque João Marcos já os havia abandonado e não seria interessante e prudente levá-lo. Há então uma discordância aqui, e diz o versículo 39 que tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Esse episódio, apesar de parecer aqui, né, de ser um episódio realmente triste, né, da discussão entre Paulo e Barnabé a ponto de não se reconciliarem, no sentido de encontrarem um caminho comum, eles preferiam se separar, né, e cada um seguir o seu rumo e com os seus propósitos. Também vemos que Deus faz, né, diz o ditado que Deus escreve certo por linhas tortas. Deus também cumpre o seu propósito, mesmo apesar das circunstâncias que parecem para nós não as melhores. Deus fez aqui uma duplicação de equipe. Deus multiplicou a equipe, né? Agora Barnabé e João Marcos são uma equipe e Paulo e Silas são outra equipe. E certamente ambos eram extremamente capazes e qualificados para poder fazer esse trabalho, esse ministério, né? Levar adiante a palavra de Deus. E diz aqui que Barnabé então levou Marcos junto consigo e navegou para Chipre. Certamente Barnabé na vida de João Marcos foi muito importante. Barnabé tinha esse perfil de alguém encorajador, de alguém que deu suporte. Ele fez isso com Paulo, né? Paulo se tornou muito do que se tornou por causa de Barnabé, que o acompanhou, que o apoiou, que o auxiliou, que inclusive o levou até Jerusalém, né? O colocou diante dos apóstolos, inseriu ele na igreja. E Paulo agora
escolhe Silas e ambos, né, vão para outra direção, levar a palavra ali. E nós vamos ver em algum outro momento Paulo escrevendo nas suas cartas, né? Paulo diz assim, ó, quando vieres, né, me visitar, ele fala para alguém, não lembro agora com recordo para quem, mas ele diz, quando vier me visitar, ele diz, traga João Marcos, porque me é útil no ministério. Então, Paulo também reconsidera, nesse momento aqui, talvez no início do ministério de Paulo, ele tem uma visão sobre tudo isso, né? E naquele momento, quando escreve aquela carta, ele tem outra visão, talvez sobre João Marcos. Talvez também João Marcos tenha aprendido muito, tenha amadurecido na fé. Em outro momento, né, Paulo diz, João Marcos me é muito útil no ministério, trago junto. Vemos como Deus, então, usa essas pessoas aqui para o seu propósito, para que o seu reino cresça, para que a palavra chegue a outros lugares, onde, se Paulo e Barnabé provavelmente continuassem juntos, talvez a mensagem não chegaria. E esse é o conteúdo do capítulo 15 do livro de Atos. Amanhã faremos a leitura do capítulo 16. Continua aí acompanhando os vídeos, persevera até o final. Fica conosco. Até o próximo.